a paz de Cristo esteja com todos vocês. Então, vamos aqui encaminhar para a reta final da revistinha. Para quem não sabe, estamos estudando nesse semestre essa revista, cujo título está aqui. E a lição hoje é de número 11, conforme já destaquei aí no título do vídeo, que é a sutileza das mídias sociais. Recados de sempre. Fiquem atentos com o que pode aparecer aqui na tela, referências, dúvidas, para que isso possa aprofundar e sanar todas as possíveis dúvidas que podem surgir ao longo dessa lição. Prometo que a lição não vai ser muito longa, porque eu já examinando vi que não tem muitos versículos para serem destacados. Então, fiquem atentos e vamos começar. O texto áureo está em Romanos 12, verso 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Então, vai ser uma lição muito importante, muito atual e para o nosso desenvolvimento, para o nosso comportamento, não somente na vida real, mas também na vida virtual. O que nós já fazemos ao longo desses anos em usar as mídias sociais para expandir o reino de Deus. Se essa lição está chegando a você, é graças a essa plataforma que é o YouTube. É graças a essas mídias que estão disponíveis para serem usadas de uma maneira sábia e principalmente santificadora. Leitura bíblica em classe está em Romanos 12, verso 1 ao 3 e versos 16 e 17. Peço desculpas caso minha voz não saia muito alta nessa aula, porque eu estou passando por um problema nesse dia, mas em breve estarei bem melhor. E diz o seguinte, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não sabia mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tomeis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Sabe, o universo online cria uma falsa realidade que, se o crente não se cuidar, acabará trocando o real pelo virtual. E aqui devemos ver as declarações de Paulo, as declarações do apóstolo Paulo sobre se apresentar, sobre a não nos conformar, principalmente no verso 2, com a realidade em que está atingindo tantas pessoas, tantas famílias por meio das mídias sociais. Então, o que vamos aprender aqui, vamos aprender 3 coisas básicas, 3 coisas fundamentais nessa lição, que é apresentar a realidade dos cristãos na era digital, os desafios da igreja na era digital, pontuar os pecados virtuais, e o 4, peço desculpas porque eu disse 3, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. Então, o fenômeno das mídias sociais está aí, inerente, palpável, muito perto de nós, e nós estamos inseridos nele. Por isso precisamos ter em mente os princípios bíblicos que norteiam o nosso comportamento. Podemos ser influentes, como bem pontua aqui no verso 2, não vos confundir com esse mundo, mas transformai-vos. Então, que possamos usar, e assim vamos aprender como esse mundo virtual pode sim fazer a diferença em tantas vidas, em tantas casas, em tantos lares. A introdução diz o seguinte: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como os demais, embora seja muito mais poderosa.
Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais como instrumentos são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer os usos das mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou mais em si mesmas, as mídias sociais tornam o que dela fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem, através desses instrumentos virtuais, diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem sempre buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Como livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no cyberespaço. A explicação do cyberespaço está aqui na tela. Isso porque as escrituras sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, podem orientar de forma clara e objetiva ao crente em seu caminhar, tanto no mundo real, como também no virtual. E isso se chama integridade. O que você é aqui na mídia social, aqui no YouTube, que você possa ser também fora dele, na sua igreja, na rua, para todos aqueles que estão te vendo, para onde você passar, que você possa se manter íntegro. Não adianta eu chegar aqui, arrotar a santidade e chegar na rua e viver conforme o mundo acha melhor. Entendeu? Isso é questão de integridade. Isso é questão de você ter caráter. Seja na mídia social, seja no Facebook, tanto na sua rua, no seu colégio, no seu trabalho ou em qualquer lugar onde você estiver. Os cristãos na era digital. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1, verso 4, que uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios, explicação na tela, é atribuída a escrita. A conquista do cyberespaço é uma marca dessa geração. Assim como é dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus, pelo simples fato das interações sociais acontecerem da forma virtual. Essa última frase é bem revelador. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus. Não devemos deixar, e isso aqui vai nortear muito o comportamento do cristão. Aqueles que apenas ficam focados no seu ministério, entre aspas, virtual. Aqueles que ficam preocupados em fazer a diferença, em criar, em muitos momentos, um mantra de que é uma pessoa que faz a diferença, mas na vida real não faz. Então, não vai ser a mídia social que vai nos afastar da presença de Deus, nos afastar da vontade de Deus, que é pregar o ID, anunciar o Evangelho para todas as pessoas que, embora sim, muitos têm internet, mas tem pessoas que não têm esse contato, que não têm essa experiência virtual. Então, fazemos o ID do Senhor, que a mídia social venha a ser um complemento do nosso chamado, e não toda ela. Cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3, verso 15. Eu vou deixar o verso aqui na tela para que você venha pausar, pegar sua Bíblia e assim lemos juntos. Pois bem, voltamos aqui. Já pegou sua Bíblia? 2 Pedro 3, verso 15, que lemos o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes
deu. Então isso é fundamental. Naquela época era em cartas. Hoje, com as mídias sociais, podemos evangelizar com imagens, com vídeos, com áudios, com diversos formatos, mas que isso não venha nos afastar do nosso ministério real, humano, o contato com a pessoa próxima de nós. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, Instagram, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também no espaço virtual. Conforme dito no início da lição, toda ferramenta em si, usada de maneira sábia, de uma maneira abençoadora, faz diferença. Faz diferença ter essa plataforma como o YouTube, que você, que pode estar me vendo fora do Brasil, pode estar me vendo muito distante, e eu gravando aqui nesse momento no estado do Rio de Janeiro, você pode estar tendo esse contato porque você buscou, porque você quer desenvolver você quer desenvolver um relacionamento sério com Deus, e aí por meio de estudos, por meio de páginas, conforme destaca aqui, o Facebook, Instagram, que você tem esse contato para elevar, para aumentar a sua fé com Deus. E assim vai sendo. Facebook, Instagram, WhatsApp, onde você tem alguns recursos para você transmitir, compartilhar em palavras, em imagens, vídeos baixados. Mas que isso venha fazer a diferença e possamos saber aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos inserindo, porque queremos transformar aquele ambiente, queremos fazer a diferença no WhatsApp, por exemplo, em um grupo, em uma lista de transmissão, no Facebook, por uma página, por uma conta, e assim também no Instagram, mas que a gente venha ter a prudência, que a gente possa examinar, que a gente possa ter um olhar amplo na mídia social, porque ela sim faz diferença na nossa vida, faz diferença para a nossa missão, que é evangelizar, lançar uma reflexão e algo que vem da parte de Deus. Cadê? Vamos lá, estamos aqui. Tópico 2, os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, só um minutinho, peraí. Quando Jesus apareceu a seus discípulos logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Quem quiser a referência completa está aqui na tela. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É real, visível, palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, que existe de forma real para expressar sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um local de encontro. É por isso que devemos examinar e ver com prudência, porque tem pessoas que olham como, por exemplo, hoje em dia, muitas igrejas estão expandindo em fazer cultos online. Cultos que a pessoa está fazendo uma live, uma transmissão ao vivo. A igreja move todo o aparato com câmeras, com internet, com uma equipe, com computadores, para transmitir o culto que está sendo realizado. E muitos desigrejados e muitos com essa mente de que não precisa ter o contato com as pessoas têm a tendência de se acomodar. Não, eu vou ficar aqui na minha casa, sentado no sofá,
tendo a oportunidade, tendo o privilégio de ir pessoalmente para a igreja, as pessoas se acomodam. Vou ficar aqui no sofá, vou ficar aqui de boa, posso ir no banheiro a hora que eu quiser, não preciso. E isso, claro que a ideia em si é ótima. Eu mesmo vou dizer momento particular, quantas igrejas que repito, eu morando aqui no estado do Rio de Janeiro, quantas igrejas em São Paulo, quantas igrejas no Nordeste que compartilham esses cultos online e às vezes e em muitos momentos deixa gravado, eu vou lá e assisto. Assisto porque eu gosto do ambiente em si. É claro que se eu tiver a oportunidade, vamos supor, uma igreja do meu bairro está transmitindo, me serve como um convite para ir pessoalmente. Mas as pessoas, os desigrejados ao longo desses 3 anos, têm usado isso como um método, uma ferramenta de acomodação. O qual não deve ser. A igreja deve ter contato. A igreja deve viver em união e comunhão. E o salmista declara, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. A transmissão em si pode ser uma bênção? Pode ser uma bênção para quem usa de uma maneira sábia e santificador para a sua vida. Mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Pause o vídeo, abra em Lucas 4, verso 9. Pause o vídeo, pegue a Bíblia e vamos ler juntos. Já abriu sua Bíblia? Vamos ler juntos. Lucas 4, verso 9. O diabo o levou para Jerusalém. Colocou-a na parte mais alta do templo. Ele disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente os pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Só um minutinho. Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, que sejam celebridades do mundo artístico, sejam jogadores, cantores famosos, imploram por seguidores e likes, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, agem como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. E aqui é a base dessa lição. Como as pessoas têm usado essas ferramentas? Por interesse próprio ou é interesse de Deus? É para fazer o nome da sua igreja grande ou o nome de Deus grande? Isso há uma diferença crucial. Isso tem uma diferença essencial na base do ministério, do chamado da pessoa ou daquela igreja. Quantos pastores que aproveitam essa ferramenta, usando de uma maneira movido a espetáculo, movido a desespero, para que a igreja possa de alguma forma chegar em tantas pessoas, mas de uma maneira que não agrade ao olhar de Deus. Pessoas que usam as transmissões para fazer espetáculos, para promover o seu nome, para promover aquele talento que a pessoa pode ter desenvolvido, mas por interesse próprio. Para aumentar o seu engajamento, para que a pessoa se torne famosa no Facebook, por exemplo. E isso não convém ao reino de Deus. O reino de Deus deve ser administrado com humildade, unção e movido não pelo espetáculo, mas pelo mover de Deus, o que é realmente importante, o que realmente faz a diferença, o que realmente vai atrair pessoas não para a nossa fama, mas para a glória de Cristo Jesus. Jesus Cristo mesmo falou que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras. Como é que você quer fazer um espetáculo? Como você quer fazer algo movido à grosseria, movido à base da fama, se isso não são boas obras? Se o que você está fazendo não são boas obras? E aí a fama vem, e aí o orgulho aumenta, e aí você se torna presa fácil do inimigo. A igreja e os pecados virtuais. Sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos.
Sede santo porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de uma forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Messenger, entre outras mídias sociais, quando usadas de uma forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de textos de um relacionamento adúltero se tornam instrumentos do pecado, tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. É aquilo que já falei, eu acho que umas 3 vezes ao longo dessa lição. As pessoas estão usando as mídias sociais para buscarem glória para si mesmos, desesperados por likes, novos seguidores a qualquer custo, para dar aquele quentinho no coração, para dar aquela satisfação de eu tenho, por exemplo, no Instagram, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu sou conhecido no meu bairro porque eu tenho 500 mil, 2 milhões de seguidores, mas com qual propósito? Para causar escândalo, para causar desonra, para tirar qualquer glória de Cristo na sua vida? Narcisismo. Essa geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmos. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar, mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Então devemos ficar atentos com esses pecados que têm rondado, que têm chegado pelas redes sociais. A sexualidade e o narcisismo. Pessoas que querem aparecer a qualquer custo. Eu quero aparecer, nem que seja, chutando uma pessoa, nem que seja fazendo alguma coisa. Pode parecer coisa mais bizarra, mas a pessoa quer aparecer, a pessoa quer se tornar relevante de uma forma ou de outra, mas a pessoa quer conseguir isso. As mídias sociais e o id de Jesus. A seara virtual. Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Evidentemente que o id de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades. O significado está aqui na tela. Em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve ocorrer no espaço virtual. Contudo, seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Foi o que eu disse lá atrás. O ministério virtual, a sua responsabilidade virtual não deve ser a base, ser a essência da sua vida, mas que a sua administração no mundo virtual venha a ser um complemento ou uma extensão do que você é fora do mundo virtual. Não adianta você chegar, não adianta você chegar no Facebook, no seu Instagram, para as pessoas que te seguem, para quem curte o seu trabalho, ver que você é uma pessoa santa, uma pessoa que honra a Deus, que honra a igreja, mas no mundo real você desonra o pastor, você magoa toda a igreja, você promove a confusão, a baixaria.
não adianta, porque Jesus nos chamou para fazer a diferença, para ser luz aonde nós estamos, seja no Instagram, seja na nossa igreja local, seja no Facebook, seja na nossa família, que sejamos uma bênção e possamos carregar a luz em todos os lugares, porque nós somos testemunhas de Cristo Jesus. Pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionado ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. O grupo de WhatsApp, principalmente nos sistemas de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. E aqui concluímos sabendo disso, sabendo que o nosso ministério virtual não deve ser o norte das nossas vidas, mas que venha a ser uma extensão do que fazemos fora, longe das câmeras, longe das mídias sociais, porque o que faz a diferença é a nossa ação, porque a nossa ação revela o nosso caráter, e o nosso caráter nos direcionará para o nosso destino, e que o nosso destino venha a ser a salvação, que não seja a mídia social que venha nos afastar da presença, do amor e da vontade de Deus. Pelo contrário, que possamos usar com sabedoria. Conforme a gente está sendo postado essas aulas no YouTube, muitas das pessoas que usam essa mesma plataforma para usos pecaminosos. Mas nós somos diferentes. Nós nos conformamos com esse mundo e queremos usar o YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp para que a mensagem de Deus chegue, para que o ID de Deus possa fazer a diferença para você, porque é isso que faz a diferença no ministério virtual, na nossa vocação virtual, na nossa vocação nas redes sociais. Você que está vendo esse vídeo, eu estou gravando essa aula aqui no estado do Rio de Janeiro. Pode ser que você esteja vendo no Pará. Posso não ter essa oportunidade na minha vida de ir no seu bairro, aí no Pará, e passar a mensagem de Cristo, mas está aqui a rede social, está aqui o YouTube, para que você possa encurtar a distância física, entre aspas, encurtar a distância para a minha pessoa, mas que você possa estar usando essa plataforma para te aproximar do reino de Deus. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. E isso vem a fazer diferença nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque o diabo ele está ocupando todos os lugares, ele está ocupando com suas narrativas e, conforme disse aqui, para espalhar mentiras, para espalhar para fomentar o pecado e a iniquidade, mas a gente deve ocupar esses espaços com mensagens, hinos, pregações, mensagens de diversas formas, seja aqui no YouTube, no Facebook, Instagram e nas outras mídias sociais, que possamos fazer a diferença, que possamos propagar o arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem de salvação para aqueles que realmente querem para a sua vida e aceitam para a sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Repito, já estamos na reta final. Semana que vem é a lição de número 12, que é a sutileza da espiritualidade holística. É a penúltima lição. Vamos estar concluindo para a glória de Deus, diante da presença de Deus. Fiquem com Deus e eu os aguardo no próximo domingo às 8h30 da manhã nesse mesmo canal, nessa mesma plataforma que é o YouTube. Fiquem com Deus.